Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto, adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, louvar ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor nos concede e por esta noite, qual nós separamos para estarmos na casa do Senhor, para te cultuar, bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, meditar na Santa Escritura. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor é quem tem edificado a tua igreja. E para nós é um privilégio podermos nos reunir em nome de Jesus, como filhos amados, para adorar ao Senhor e prestarmos culto. A nossa expectativa, Senhor, é que tu recebas o fruto dos nossos lábios, que o Senhor se agrade do que nós fazemos, porque o louvor é para ti, o culto é para ti, Senhor. É para a adoração do Senhor. E abençoe cada um dos teus filhos que está aqui neste lugar. E abençoe, Senhor, alguns que porventura estão a caminho, traga-os sob a tua proteção. E abençoe alguns irmãos nossos que não podem estar conosco. E o Senhor sabe o motivo de cada um. Então, desde já, agradecemos a tudo que o Senhor há de realizar no nosso meio nesta noite, e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor eterno. Amém? Vamos cantar? Vem, esta é a hora da adoração. Vencerá.
possível, eu quero ver você sair do seu lugar, cumprimentar o irmão que está do lado, fazer uma grande festa nessa noite. Vamos louvar. Franciscina, se quiser subir para cantar com a gente. Se o Guilherme apareceu, ainda não. Então vamos louvar. Quero ver o movimento, hein? Pode sentar, depois vamos estar cantando outro louvor. Irmãos, Deus tem colocado no meu coração. Alô, alô, o som tá bom? Para ir para os irmãos tá bom? Tá tudo tranquilo? Para cá parece que tá meio abafado. Tá bom. Estou iniciando com um grupo de irmãos uma proposta de discipulado na base
da filosofia de Igreja Multiplicadora da Junta de Missões Nacionais. Tem sido reuniões assim bastante esclarecedoras, edificadoras, e nós estamos para iniciar uma maratona de leitura de um livro que eu gostaria de apresentar à igreja. Lembram quem é que participou da campanha 40 dias de propósitos? Quem lembra? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 40 dias de propósito. E foi uma experiência assim muito boa, creio, né? Muito edificante, norteadora, o entendimento de aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida, segundo os propósitos dele. E nós vamos iniciar uma maratona que são 40 dias intencionais, na base de Viviane, traz esse livro aqui para mim, por favor, só para eu apresentar aos irmãos. Na base deste livro do pastor Marcos Petrucci, a minha disposição é começarmos esta maratona a partir de abril, para dar tempo suficiente dos irmãos que quiserem entrar nesse desafio, que eu entendo será transformador e edificador, primeiramente de cada vida e depois da nossa igreja. 40 dias intencionais. Nós vamos aprender o que significa viver sempre com a disposição de compartilhar o que Deus tem nos dado com alguma pessoa. Cada oportunidade, cada momento da nossa vida, um momento ímpar que nunca mais vai acontecer, e nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Então será um período de abrir o nosso entendimento a respeito de como estar percebendo o que Deus está fazendo e quer fazer através da nossa vida. Então, a partir de domingo, nós já teremos esse tipo de divulgação mais efetiva, e eu já estou contando com alguns irmãos que têm já se reunido comigo para me ajudar a inscrever você. Pastor, eu quero participar. Aí sim, se você falar, eu quero participar dessa campanha, então aí nós estaremos adquirindo literatura para você e para esse trabalho. Então eu creio que será uma bênção para a nossa igreja. Essa semana é semana de carnaval, né? Começa na sexta-feira. Então, alguém me perguntou, como é que vai ser, pastor, o trabalho da igreja? Normal, como a gente faz. Porque aqui no nosso bairro, não é como em outros municípios, em algumas outras cidades, que a igreja tem que fechar por conta dos bailes de carnaval, e muitas vezes até em frente à igreja, ou passando no ambiente da igreja em horário de culto, que cria algumas dificuldades, e em alguns outros lugares até cria risco para a membresia ficar transitando em determinados lugares onde há foliões, né, pessoas disfarçadas e que querem mesmo fazer o mal. Nossa região não tem essa característica, por isso teremos o culto normal, no dia de domingo, ok? Então os irmãos fiquem sabendo. Possivelmente o que deve acontecer é que muita gente que no período do carnaval viaja por ser feriado, então nós deveremos ter outras pessoas conosco nos visitando. Nós vamos ler a Bíblia agora, e eu quero convidar você a ler comigo 2 textos bíblicos, e o tema da mensagem desta noite é o que temos que imitar dos nossos heróis. Temos que imitar dos nossos heróis. O primeiro texto está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Palavra de Deus. Sede meus imitadores, como eu de Cristo.
E o outro texto está em Efésios, no capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento. E agora, nós queremos dar toda a liberdade ao Espírito Santo, para que o nosso entendimento assimile o que o Senhor Deus tem para nós nesta noite. O que para mim foi importante, significativo, o Senhor me ajudou a preparar esse sermão, e agora eu desejo que o Senhor use estas palavras para edificar a tua igreja. Por isso eu intercedo por cada irmão que está aqui, cada irmã, cada filho teu, que o Senhor possa abençoar teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, oramos em nome de Jesus, amém. A ideia de herói, na nossa denominação, e até a forma como está descrito lá em Hebreus, no capítulo 11 e no capítulo 12, há uma relação daqueles que são chamados heróis da fé. E em algum momento nós já ouvimos de alguns filósofos do nosso tempo de que o mundo carece de grandes líderes, pessoas que têm esse poder de, pelo seu exemplo e pelo seu referencial, atrair a atenção das pessoas e serem imitados. Isso é perigoso, porque nós sabemos, segundo o contexto bíblico, que virá alguém que atrairá a atenção de muitos e enganará muitos. E este é descrito tanto pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses, como também na carta 1 João, como anticristo, um líder mundial que virá como herói, que virá atraindo as atenções e enganando muita gente. Então, mas a ideia de herói em si, ou aquele que faz alguma coisa, obrigado, alguma coisa em prol de uma vida ou de uma sociedade. Muitas vezes nós temos ouvido falar de alguns que têm feito atos heróicos e são reconhecidos e tratados pela imprensa como pessoas que merecem o reconhecimento, e militares que em alguns momentos, servindo a pátria e ou servindo a sociedade, fizeram alguma coisa, né? Então, tem a sua relevância. E esse assunto me chamou a atenção a partir de aquilo que deve nos influenciar. Em princípio, quero chamar a atenção dos irmãos a respeito da própria constituição da família. As crianças precisam de pais e responsáveis para se espelharem. Então, as nossas crianças, ou as crianças geralmente se espelham em seus pais, observam os seus exemplos. As crianças vão aprender em uma família direitos, obrigações, princípios morais, a boa educação, pudor, bons costumes, é o que toda criança deveria receber no seu lar, e a partir dos seus pais, a partir de um aprendizado
As crianças se desenvolvem observando o comportamento e o relacionamento dos pais, em seus relacionamentos, cuidados do lar e como lidar com as dificuldades, com as diferenças de pensamento, com a personalidade. As crianças aprendem, na verdade, logo que nascem, a sua mente é como uma esponja pronta para absorver tudo o que elas puderem aprender. E os seus olhos estão sempre arregalados, os seus ouvidos estão sempre atentos. O que o papai e a mamãe fazem, eles estão assimilando imediatamente. Algumas coisas elas estão concordando, outras coisas, por conta da própria natureza humana, estão teimando, mas as crianças sempre têm os seus pais como os seus primeiros heróis. É ou não é? Então, há uma outra questão que tem se tornado um desafio social, que é a falta de referenciais e as transformações comportamentais e educacionais. O casamento conservador, por exemplo, já está fora de moda, e somente aqueles que trazem uma tradição conservadora é que vão pelo casamento à moda clássica, que é namoro, noivado, casamento, e seguindo aquele padrão cristão, até que a morte separe. Hoje muitas igrejas, inclusive, aceitam o contrato conjugal, que não é um casamento, é um documento que se assina em cartório e os dois estão ali assinando um contrato, e se porventura amanhã ou depois alguém fugir à cláusula do contrato, quiser romper ali, rompe-se. Claro que a lei delibera algumas coisas que são da ordem da competência, de responsabilidade, mas algumas pessoas já não querem saber mais daquele casamento, e com comunhão de bens ou comunhão parcial de bens ou separação de bens, o casamento. Alguns não querem nem saber desse negócio de casamento em igreja, está demodé. E há também aqueles que estão entendendo o casamento sob as égides da nova cultura social. Não precisa ser homem com homem, mulher com mulher. Já há algum tempo atrás, preguei um sermão a respeito de constituição familiar, e desses meses da família, que a gente sempre faz na nossa igreja, e eu me lembro que na ocasião trouxe como um dado, uma informação, ilustração, de em alguns países, como no caso da Índia e até na Itália, homens e pessoas se casam até com animais. Gente casando, homem casando com cachorro, ou cachorro, tartaruga, e também na Índia de igual forma, casando mesmo, com direito adquirido pela tartaruga via cartório. Então a gente tem essas mudanças comportamentais que vão transformando conceitos e valores. Então, o casamento, educação dos filhos, o lugar onde os filhos vão receber a educação a partir de bons costumes e pudor, não é mais alguma coisa prioritária para muitos casais. Então, os heróis das crianças e de muitos adultos, hoje em dia, são outros. Não apenas do meu tempo, mas do tempo dos irmãos, de alguns aqui. Os heróis que nós aprendíamos na infância eram Pelé, Ayrton Senna, e essas grandes personalidades que representavam a nossa pátria, a nossa cultura no estrangeiro, em outros lugares do mundo. Mas na minha época, eu convivia com os heróis de gibi. Gibi, para os que não sabem, talvez, que os mais novos não sabem, eram aqueles livretinhos
tipo uma cartilhazinha de quadrinhos, histórias em quadrinhos. E foi ali que eu admirava Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e os heróis da época, fantasia para nossa mente. E muitas vezes o que aprendíamos com esses heróis da história em quadrinho era vingança com as próprias mãos, a defesa do interesse de um grupo em detrimento de outro grupo, fazer justiça segundo os seus padrões, ensinam a explosão da raiva a partir da violência física. E agora é uma outra moda que vem dos Estados Unidos desde a década de 80, que é o anti-herói. É aquele indivíduo que se torna o justiceiro implacável, que mata todo mundo e que muitas vezes vem de uma vida de complicações psicológicas, familiares, existenciais, e que resolve tudo na base do soco e da bala. O anti-herói chamado americano, presente lá nos filmes do Rambo, lembram-se? Do filme do Conan. E a cultura do herói, então, para o nosso tempo, é uma cultura meio invertida de valores. Então, se hoje os filhos nascem, já são apresentados ao mundo de valores invertidos, e as futuras gerações que virão deles transformarão radicalmente a conduta e o comportamento de cada pessoa, que a sociedade humana dessa sociedade humana que está por vir. Essa mudança de valores e mudança de paradigmas é o grande desafio da igreja. Agora, nós cristãos temos que ter heróis? Ora, claramente, nós temos os nossos heróis, que são estes que são grandes servos do Senhor, que têm servido a obra de Deus e aos propósitos de Deus, que servem de referencial para a nossa vida. Mas antes de chegarmos a esse ponto, por outro lado, há pessoas que, por inveja, querem viver a vida de outras pessoas. Tem ou não tem? Aqueles que, se porventura conhecem alguém que teve algum sucesso em alguma área, ou intelectual, ou na área profissional, ou em termos de qualidade de vida, então nutrem no seu coração um sentimento maligno de inveja. Inveja que é naturalmente alimentada pelo orgulho. Querem ter a mesma coisa que alguém melhor sucedido tem. Então, querem ter dinheiro que o outro tem, comer e vestir como outras pessoas comem e vestem, querem o carro ou a casa que outras pessoas têm, e não se conformam com o que possuem ou com aquilo que são. E isso porque estão alimentando no seu coração inveja. Então, serão sempre pessoas infelizes e serão sempre pessoas incompletas. Porque se porventura chegarem a conquistar aquilo que aquele que foi objeto da sua inveja conquistou, não será para si suficiente. Ele logo verá alguém que tem mais do que a si e quererá ter aquilo que o outro tem. Então ele é como que se fosse um estômago furado que nada sacia a sua fome. Sempre quererá ter mais e mais. Mas por conta de quê? Questão de inveja. Então, olha para o outro para tentar possuir o que o outro tem. A resposta que o cristianismo dá ao mundo é o evangelho que transforma. E transforma a natureza humana. E como é a natureza humana? Depravada, pervertida. Então o Espírito Santo está tratando de pessoas e transformando radicalmente a partir de princípios bíblicos que já foram vividos por outras pessoas e estão agora diante de nós. Então aqui eu aprendo muita coisa e eu quero compartilhar com os irmãos.
Nós temos os exemplos dos grandes servos de Deus do passado. O apóstolo Paulo, santo apóstolo aqui, se apresenta como um modelo para nós. Ele está dizendo: sede meus imitadores. Ou seja, ele é um herói da fé? Ora, nós sabemos o que o apóstolo Paulo produziu ao longo do seu ministério, enquanto esteve sobre a face desta terra e convertido. E nós podemos contemplar grandes personalidades bíblicas que muito podem ensinar a respeito das suas experiências com Deus. Podemos aprender com a vida e as experiências de Abraão, Moisés, Josué, Davi, Daniel, Isaías, Jeremias e todos os apóstolos. Então nós veremos Deus usando as suas vidas para fazer sinais e maravilhas. E nós pensamos que esses sinais e maravilhas podem também se repetir através da nossa vida. E muitas vezes nós estamos querendo: Senhor, faze-me como Abraão, dá-me a fé igual a fé do Abraão. Senhor, usa os meus braços e os meus lábios como o Senhor usou a Davi. Queremos ser iguais e oramos desse jeito, não é? Entretanto, nós devemos entender que cada um teve a sua experiência pessoal com Deus de acordo com as demandas espirituais da sua época. E aqui nós temos um grande desafio. Precisamos dos heróis da fé para nos orientar na caminhada espiritual? Sim, precisamos. Mas você não espere encontrar no seu quintal, se é que na sua casa tem quintal, um arbusto queimando e Deus falando contigo através de arbusto. Não espere, isso nunca vai acontecer. E não adianta você dizer que não, mas a experiência foi minha, porque você estará mentindo, porque foi a experiência de Moisés. Você não viu a mesma experiência acontecendo com Josué, e nem com Sansão, e nem com qualquer outro. Cada um teve a sua experiência circunstancial com Deus. Aqui nós vamos ter um aprendizado significativo. Então, não temos que querer fazer os mesmos sinais que fizeram, ou desejar abrir o mar, deter o sol ante a uma luta da vida, dar pedrada e gigante, encantar ou encarar leões em uma cova e buscar situações que nos confrontam com autoridades e instituições que exigem de nós obrigação e exigência a leis para os cidadãos. As experiências de cada personagem bíblico nos ensinam muito, mas não tem como propósito de que irão acontecer novamente os fenômenos que aconteceram no passado em nossas experiências de fé, e nem mesmo devemos desejar adquirir poderes místicos e sobrenaturais como vemos registrado na vida deles. Deus me dá esse poder. Não é a oração mais correta. Não temos que viver a vida deles, mas a nossa. Então, quando o santo apóstolo diz: sede meus imitadores, o que ele realmente quer dizer é que aprendemos a ser obediente a Deus a partir do exemplo deles. O que ele quer nos ensinar é que sejamos obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, servos, e que aprendamos a orar e esperar em Deus, e a sofrer o que tivermos de sofrer nessa vida, se porventura tivermos de sofrer. Não temos que ter a mesma experiência de grandes homens de Deus do passado. Por exemplo, John Bunyan, aquele que escreveu o livro Peregrino. John Bunyan foi preso pela igreja anglicana, e
Em suas prisões é que foi que ele escreveu o seu livro e que se tornou um best-seller para o mundo. Mas a vida de John Bunyan foi a vida dele. Não temos que ser como Lutero, não temos que ser como John Wesley, não temos que ser como Charles Spurgeon, não temos que ser uma cópia de Billy Graham ou de Wilson, do Amaral Fanini. Cada um teve a sua vida e nós temos a nossa. Então a nossa vida é uma história privilegiada que Deus nos concede. A sua vida é preciosa, do jeito que ela é. Então, temos que saber viver a nossa própria vida dentro da realidade que é nossa e de nenhum outro. A nossa vida é só nossa, e o nosso ministério é só nosso, e a nossa identidade é só nossa, e as experiências que temos, cada um que viver, será exclusivamente nossa. É possível que você tenha que passar o resto da sua vida tendo que conviver com gente que só pensa em prejudicar você, e você vai viver o tempo todo tendo que conviver com esse tipo de gente, conviver com doenças incuráveis, falta de dinheiro, e mesmo assim estar muito bem resolvido de que, como um servo do Senhor e cristão, é uma pessoa muito abençoada por Deus e que está à disposição de Deus para cumprir a sua vontade onde Ele te colocar. Então, pode uma pessoa estar vivendo seus dramas até o final da vida e mesmo assim estar muito satisfeito com a sua vida? Porque na verdade, o que é hoje um fenômeno do evangelicalismo é que os crentes não estão satisfeitos com a sua vida, e o que querem dos heróis da fé é que eles estejam de alguma forma igual Eliseu, que pede a Elias: quero porção dobrada do teu espírito. Mas o que realmente Eliseu pediu a Elias? Pediu para que ele tivesse tantas oportunidades para servir aos propósitos de Deus como Elias teve, e em toda a sua carreira ministerial. Então, ser imitador de Paulo ou dos apóstolos, dos grandes heróis da fé, significa alimentar no seu coração a fé e a total dependência deles de Deus. Significa conhecer e viver sob os preceitos de Jesus, que eles conheceram e aprenderam com o Senhor. A história não é cíclica, a história é linear. O que eles viveram ao seu tempo já viveram, agora é o nosso tempo de viver, e aquilo que nós vamos viver será referencial para as gerações depois da gente, mas nunca a geração depois da gente vai regredir no tempo, viverão as experiências dele. Cada um vive a sua vida e tem a sua experiência. E o outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que temos um referencial maior que é dado pelo próprio apóstolo Paulo. Porque aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo está dizendo: sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Então ele se coloca como uma referência de fé, mas ele está dizendo: eu tenho alguém que eu sigo. Se você me imita, você está imitando a Jesus. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo então já faz uma referência diferente. Ele diz: sede imitadores de Deus, e ele ainda complementa: como filhos amados. E agora eu aprendo uma verdade aqui que é bastante interessante. O filho que fica observando o seu pai e cheio de orgulho, e aprende várias características dele: a maneira de andar, a maneira de gesticular, a maneira com que desenvolve algumas habilidades, como consertar coisas, ou técnicas profissionais. O filho que observa o seu pai. Sede imitadores de Deus como filhos amados. A filha
que gosta de calçar os sapatos da mãe. Já viram essa cena? E gosta de se maquiar e pintar as unhas, aprender as prendas da cozinha ou as prendas domésticas, como fazer bolo, fazer biscoito, coisa desse tipo, aprendendo com a sua mãe. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Filho de Deus aqui é encorajado a ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Jesus. Em algumas igrejas, eventualmente, faz-se o estudo sobre o estudo num livro muito interessante que é A Mente de Cristo. Em alguns momentos é apresentado no estudo na Escola Bíblica Dominical. O pastor cancela todas as classes de Escola Bíblica Dominical, apenas as crianças permanecem, e leva a igreja toda a estudar apenas uma literatura. Toda a igreja é levada a adquirir essa literatura, A Mente de Cristo, e eu li o livro todo para entender a proposta. E o âmago da questão é levar você a tomar todas as decisões da sua vida como Jesus haveria de tomar. Você aprender a adquirir a mente de Cristo para tudo, viver aqui na terra como Jesus viveu. Então, o que eu vou entender aqui é o desejo de filhos de Deus quererem ser iguais a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. E como? Como filhos amados. Então, ser santo. Por quê? A Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, filhos amados terão como objeto de vida querer ser santo, porque o seu Pai Celestial é santo. É vontade, é desejo da vida. Ser santo é o quê? É reconhecer um modo de viver mundano e repudiá-lo. Ser santo é ter nojo e repulsa do pecado, como Deus tem nojo do pecado e rejeita a iniquidade. Ser santo é aprender a se agradar dos preceitos do Senhor, do caráter. O preceito do Senhor é a expressão perceptível para nós do caráter de Deus. Então, ser filho de Deus é ter o caráter de Deus e viver de acordo com a pessoa que Ele é. Então, ser santo é aprender a se agradar nas coisas de Deus, em termos de amá-lo de todo o coração, de alma, entendimento e forças. E ser santo é amar ao próximo, nos mesmos termos que Jesus ensinou lá no seu grande sermão do monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, e como vimos o seu modo de viver em toda a sua vida. Ser santo e ser igual a Deus, então, para nós, praticamente é altruísmo, compaixão, paciência, longanimidade, serenidade, mansidão, boa vontade em querer ajudar, tantas quantas vezes for necessário, o nosso irmão ou o nosso próximo. Isso aqui me impressiona quando Jesus é questionado por alguém que lhe pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? O indivíduo, quando está fazendo essa pergunta, ele está pensando em limite. E eu posso perdoar até um limite, depois disso já esgotei a cota. E aí é o Senhor Jesus que ele risca a pessoa, não apenas pelo estereótipo, mas vai lá no fundo do coração, está dizendo o quê? 70 vezes 7. E eu não sou bom de matemática, então não conseguiria dizer agora para os irmãos quanto é 70 vezes 7. 7 vezes 7, quanto dá? 490. Marcos é bom de matemática. 490. Então Jesus está dizendo: ó, você pode perdoar 490 vezes, depois disso a pessoa está por conta dela. Então, Jesus está querendo dizer, é uma linguagem que vai
produzir o seguinte entendimento: você vai perdoando. Você vai perdoando. O negócio é que, nessa questão, muitos crentes não querem ser filhos amados de Deus. Tem um limite. E a muitos a gente diz o seguinte: chegou o seu limite, não te perdoo mais. E quantas pessoas a gente não libera perdão porque não quer liberar mesmo? Então aí o apóstolo, a palavra do apóstolo está dizendo o seguinte: Deus é importante para você, Jesus é o seu primeiro herói, então você tem que aprender com ele, e o aprendizado significa viver como ele viveu. Você tem que perdoar, perdoa. Quantas vezes você tiver que perdoar, perdoa, porque essa é a lei. Eu posso até criar um parêntese aqui, né? Aquele indivíduo que diz: tudo bem, eu te perdoo, mas não aparece mais na minha frente, não passa mais perto de mim, eu quero mais nem olhar para a tua cara. Tu está perdoado, mas não fala mais comigo não. Aí eu te pergunto: isso aí é perdão? Imagine se Deus perdoasse a gente nesses termos: olha, meu filho, você está perdoado, mas tu vai morar no inferno. Tu está perdoado, mas tu vai para o inferno. É assim que a coisa funciona? Então a nossa fé é desafiadora. Então esse princípio que nós aprendemos de imitação precisa ser para nós também obedecido. Porque, irmãos, ser igual a Jesus vai exigir de nós morte, e é um morrer a cada instante, é uma entrega incondicional e definitiva o tempo todo, porque nossa natureza carnal não quer ser igual a Jesus, nós queremos ser nós mesmos nesse sentido. Então, se por um lado nós aprendemos que não temos que ter a vida dos outros personagens do passado, por um outro lado nós somos desafiados a termos o caráter de Deus, como o apóstolo Paulo teve, o caráter dele. Então, concluindo aqui, eu posso fechar este sermão da seguinte forma: Deus não está à procura de super-heróis, super-crentes. Há uns 30 anos atrás eu li um livro que para mim foi significante, de um teólogo chamado Paulo Romeiro, e o título do livro, se depois quiser ver se existe por aí, acho que não deu impressão, mas se encontrar no sebo é interessante. O título do livro era Supercrentes, e o Paulo Romeiro fazia uma crítica tremenda àqueles que queriam, a partir de um discurso de uma teologia triunfalista, se posicionar no mundo como alguém que tinha o direito de cobrar a Deus poderes sobrenaturais, por ser crente. Então isso aí pegou como uma moda em muitos segmentos evangélicos, de que o crente pode ser um super crente. Eu vou entender que Deus não precisa disso. Vou entender que Deus quer gente que queira ser obediente, que queira ser crente e viver uma vida cristã simples, mas genuína, que saiba distinguir o certo do errado, o bem do mal, o santo do profano, que viva uma vida íntegra, onde aqueles que estão à sua volta não possam falar isto, porque ele vive de forma íntegra. Deus está à procura de gente assim, e quer que a nossa vida seja desse jeito. Então,
Não busque ser um super crente, um super-herói. Jamais, meu irmão, minha irmã. Do mesmo jeito que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, também Ele se agrada de servos humildes, obedientes e que aprenderam a reconhecer o seu próprio espaço nesse mundo e sabem viver a sua vida da forma como Deus se agrada. E na medida em que algumas situações acontecerem na sua vida e forem objeto de testemunho, porque é muito bom ouvir testemunho. E aliás, alguns irmãos têm a oportunidade de usar até esse microfone para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. O testemunho tem qual finalidade? Fazer com que as pessoas sejam iguais a você e tenham as mesmas experiências que você tem com Deus. Esse é o objetivo do testemunho? Absolutamente. Testemunho é para que você esteja atravessando os seus momentos de dilema, de dor, de luta, de dúvida, de aperto, de perseguição, e sempre confiando que Deus sempre terá uma resposta. Deus sempre vai estar correspondendo à sua necessidade. O testemunho é para te fortalecer a fé, para que você viva a sua vida sabendo que você nunca será desamparado. O testemunho tem essa finalidade. Então, a sua vida é a sua vida, e não a de qualquer outro. A sua vida é única, porque você, então, viveria a vida de outra pessoa, seja quem ela for. Então, não queira viver a vida de outra pessoa. Só o fato de você ter a sua própria vida já é um grande privilégio e presente que Deus lhe concede. Você está vivo, você é crente, você tem uma igreja, você tem irmãos em Cristo. Que coisa maravilhosa! Você não precisa viver a vida de ninguém. Então, se você também tem ponta de inveja de um ou de outro que é melhor sucedido, uma vez fui chamado, convidado para pregar para os pastores da minha ordem, e foi assim, a pessoa que tinha sido convidada faltou, e aí o presidente falou assim: Paulo, eu preciso da sua ajuda, pega. E o grupo já estava todo lá. E eu falei: assim, a queima-roupa? Aí ele falou: só você, Paulo, só você. Aí eu fui pregar. E aí o texto que me veio à mente foi aquele que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cumpre o teu ministério. E no meio da mensagem eu falei assim: sabiam vocês que há pastores que têm inveja de um outro pastor bem sucedido? Há pastores que não admitem que um pastor, entendem que o sucesso ministerial é o pastor que pegou uma igreja com 20 membros e colocou 1000 membros ali dentro. Então, alguns pastores são invejosos. Então, um lá no meio da pastorada falou: fala, Jeová. Por quê? Porque tem muito pastor invejoso. Então, o que mede a espiritualidade da igreja? É a igreja que tem 1000 membros presentes em todos os cultos? A igreja pode ter 20 membros, pode ter 15 membros, mas ela pode ser uma igreja saudável e muito abençoada por Deus, e que alegra muito o coração de Deus. E há igrejas que tem mais de 1000 membros e que é inchada, porque é o que se diz lá dentro, é o que se prega do púlpito. Então, e tem igreja para todos os gostos. E aí eu concluí lá a minha palavra dos pastores dizendo o seguinte: quem te chamou foi Deus, e você não está no lugar errado, você está na igreja que Deus te colocou. Então faça o seu melhor ministério ali. Se algum colega tem alguma coisa para ensinar, vai lá ouvi-lo, aprenda, porque possivelmente vai ser alguma coisa que vai apenas somar, agregar valores para o seu ministério. Aprenda! E assim eu terminei a minha palavra ali aos colegas. Então, meus irmãos, que eu tenho que dizer aqui:
Não queira viver a vida de outra pessoa. Você já tem demais. Você tem a vida que Deus te deu. Viva a sua vida. E entenda que você já é abençoado demais só por ter a sua vida. E seja o melhor possível que você puder. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus agora. Os irmãos que vieram preparados para consagrar dízimo e oferta, então podem fazer como um ato de culto ao nosso Deus. Agora vamos ficar de pé, louvar ao nosso Deus pela cruz.
Pode sentar. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, obrigado por este momento de culto, que pudemos aproveitar e crescer na graça do Senhor. Agora leva-nos para o nosso lugar sob a tua proteção, o teu cuidado. Possamos ir em paz, sabendo que todos os motivos de oração que foram colocados aqui perante o Senhor ouviu, há de realizar para a glória do teu nome, segundo os teus propósitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados neste culto, irmão. Deus abençoe a todos.